Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Risa do Vale e hoje eu vou falar pra vocês sobre os 8 livros de ficção que eu quero muito ler em 2024. Eu fiz o vídeo, já lancei aqui 12 livros de não ficção para 2024, mas agora eu vou fazer a versão de livros de ficção. E eu coloquei só 8 porque já tem 12 livros na outra lista e já vai ficar bastante coisa, inclusive, e eu nem sei se vou ler todos. Mas é uma meta, né? A gente coloca a meta e vê no que vai dar. É só um planejamento, mas não quer dizer que eu vá seguir estritamente. Só são livros que eu não queria que o ano de 2024 acabasse sem eu ter lido eles. São livros que eu quero muito ler, que eu já queria ter lido, na verdade, mas tinha outros na frente, e esses são os livros que em 2024 eu não quero que o ano acabe sem que eu tenha lido eles. Então, vamos pro vídeo. Bem, quando é livro assim que eu quero ler, eu não gosto de ficar pesquisando demais sobre o que é o livro, porque isso é uma coisa minha. Eu gosto de ser surpreendida, eu gosto de passar por essa experiência de ler um livro sem saber muito bem sobre o que ele é, quem que é o autor. Eu só tenho algumas informações bem aleatórias e específicas assim que eu vou captando e que é o que me fizeram ter interesse em ler esses livros, mas eu não sei exatamente muito sobre ele. Então, se você tá vendo esse vídeo e você conhece os livros que eu vou mencionar aqui, não fique bravo comigo por não saber direito ou falar alguma coisa que não é tão acurada assim, não é tão precisa sobre ele, mas é porque eu faço isso de propósito mesmo. Então eu vou mostrar os livros e vou dizer o que me despertou esse interesse em ler eles. Bem, o primeiro da lista já é um calhamaço, já vou começar assim, bem valente, né? Que é esse calhamaço aqui do Thomas Mann, Os Buddenbrook, Decadência de uma Família. Esse autor, Thomas Mann, é um autor que eu tenho vários livros dele que eu quero ler, inclusive. Vou deixando aqui pra vocês verem. É um autor que me desperta muito interesse, é um desses autores que muita gente gosta, que muita gente recomenda. Tem livros dele que as pessoas recomendam e falam que mudou a vida. Eu gosto muito de sentir emoção através da literatura, através de qualquer expressão artística, na verdade. Mas a literatura realmente é das minhas expressões artísticas favoritas e que são esse tipo de leitura que mexe com você, que te faz sentir várias coisas, abre um terceiro olho na testa em relação a coisas, que te dá insights, que enfim, e que provavelmente deve ser muito bem executado, deve ter uma qualidade literária muito grande. Então assim, tô muito interessada pra ler. É um calhamaço? É. Quantas páginas? Peraí. 679 páginas. Ele é bem grande, esse livro. É muito maior que minha cabeça. É um livrão. Capa dura, eu não costumo gostar de livro de capa dura, porque eu acho um pouco desconfortável, ainda mais se for grande assim, né? Como é que eu vou ler? Vou ficar com minha mão toda esparramada aqui tentando. Parece ser bem confortável a diagramação, ó. Para o tamanho da letra. Mas é isso, esse é o primeiro livro da minha lista que eu quero muito ler em 2024. Próximo da lista é esse aqui, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Eu não faço a mínima ideia do que é esse livro. Eu sei que, assim, eu ouvi muitas recomendações boas, muitas pessoas falando que é um livro que boa parte do inconsciente coletivo, boa parte de muita coisa do que a gente sabe, acredita, que tá, assim, impregnado na nossa cultura, tem referências aqui, são referências aqui desse livro. Então ele é um livro que promete ser um livro que vai me fazer entender muita coisa de coisas que foram a referência para outras obras que ficaram mais famosas também. Então a leitura aqui eu tô bem animadinha, viu? E algumas pessoas que eu ouvi que leram, de resenhas que eu li, assim, de recomendações, falaram muito bem, falaram que não estavam dando nada, assim, e que foi um livro que surpreendeu muito. Então tô bem animada pra ele. Ele é fininho e promete ser uma leitura bem interessante, em vários aspectos. Não só da história ser interessante, mas também o que eu vou perceber a partir de ter o conhecimento que tá aqui. Eu sinto que ela vai me dar um bom background, referências e uma noção melhor, assim, vai me dar uma visão. Pode ser que amplie um pouco mais a minha visão. O próximo da lista é As Relações Perigosas, do Cordeiro de Lacroix. Não sei se é assim que fala, mas ele é francês, então eu tô assumindo que é assim. Cara, esse livro aqui, ele sempre me interessou. Eu não lembro de ter visto ninguém falando dele, mas eu sei que ele é um grande clássico e que na época que ele foi lançado, ele foi acusado de ser imoral, essas coisas assim. Então eu já me interesso logo quando o livro foi acusado antigamente de ser imoral, porque quer dizer que ele vai ter uma crítica incrível, provavelmente. Geralmente são os mais interessantes. Ele não é fininho, mas também não é grossinho. Ele tem o quê? 464 páginas, mas é bem confortável, ó. Eu gosto muito de livro assim. Esse aqui é o tipo de livro mais confortável pra mim, que é de capa mole e desse tamanho, que é um tamanho assim, não muito grande nem muito pequeno, e que também não é muito grosso nem muito fino. Eu gosto muito de livros assim. As Relações Perigosas
me chamou atenção. É daquela época ali do século XVIII, então vai ser essa discussão realismo, romantismo, iluminismo. Eu gosto de tudo que é dessa época, assim, geralmente eu gosto muito. Ainda mais um autor francês, então imagina o quanto que deve ser interessante. Então assim, eu sinto que ele vai ser uma vibe parecida com as afinidades eletivas do Goethe. Então, assim, é só um palpite também. Só porque tem a ver com relações. Essas discussões envolvendo moral, relações, as discussões lá do amor, né? Discutiam muito o amor porque o casamento naquela época era uma coisa meio que arbitrária, obrigatória. Eu acho que vai ter muitas discussões em relação à liberdade da mulher, né? E toda essa questão moral que tá atrelado ao imaginário das relações interpessoais, ainda mais se forem românticas, né? E toda essa discussão que tem a ver ali com aquela época do iluminismo, romantismo, realismo, eu acho que vai ser muito interessante. Então eu tô bem interessada nesse aqui, tá? Bem interessada. E essa capa é muito boa, olha. Interessante. O próximo livro da lista é um brasileiro, Érico Veríssimo. Finalmente eu vou ler Érico Veríssimo. Eu tô muito ansiosa pra ler. Ele é um dos grandes escritores brasileiros, então assim, é uma leitura obrigatória pra mim. Inclusive tem vários livros dele que eu quero ler. E esse aqui eu sinto que eu devo começar com esse. Ele é pequenininho, esse aqui é de bolso, mas assim, não é tão grosso. Não é tantas páginas, eu acho. Nossa, 400... O que é isso? Nossa, ele tem uma estrutura diferente. Ó, parece que os capítulos são aqui. Eu não faço ideia de como que é esse livro. Eu só sei que é o Érico Veríssimo. Eu já ouvia pessoas falando muito bem dele. E eu quero começar Érico Veríssimo e escolhi esse livro aqui pra ser o primeiro livro da lista dos livros do Érico Veríssimo que eu vou ler. Então é isso. O próximo livro é Ensaio sobre a Lucidez. E assim, eu li Ensaio sobre a Cegueira em 2021. A pandemia ainda tava acontecendo ali no ápice. E, cara, não foi fácil ler esse livro aqui nessa época, viu? Porque acontece aqui nesse livro uma pandemia. É um vírus também, só que é um vírus que deixa as pessoas cegas. Então, assim, é bem interessante, real, é muito bom esse livro, só que eu achei ele muito denso. E foi... não é que foi traumático, mas ele tava ativando os gatilhos da pandemia na época, então, assim, foi difícil, mas mesmo assim eu consegui apreciar e eu fui até o fim. E por mais que tenha sido uma leitura lenta, por ser muito pesado, né, o tema e tudo mais, eu consegui até o fim numa época que eu tava no início da minha jornada de leitura, assim, de criar o hábito. Então eu fico imaginando como é que seria ler ele hoje, né? Mas aí, o que acontece com isso tudo? Porque esse livro aqui tá na minha lista de livros que eu quero ler ano que vem, que é Ensaio sobre a Lucidez, ganhei da minha querida amiga Laiane. Beijo se tá assistindo esse vídeo. Ele é meio que uma continuação desse, aparentemente. Eu nem tenho certeza disso, tá, gente? Nem tenho certeza. Mas aparentemente é uma continuação desse livro aqui. Então, gente, Saramago... Tem muito livro Saramago que eu quero ler. Ele é um dos maiores autores, né? Clássicos, assim, da atualidade. O cara é simplesmente genial. Eu adoro tudo que ele escreve. Eu li Ensaio sobre a Cegueira e li As Intermitências da Morte também. E amei As Intermitências da Morte. Amei. E tem outros livros dele que eu quero ler. Então esse aqui vai ser o próximo de muitos ainda dele que eu quero ler. 2021 eu li Ensaio sobre a Cegueira, 2022 eu li As Intermitências da Morte, 2023 eu não li e eu tô sentindo muita falta, então eu quero ler esse aqui em 2024. E eu vou ficar sempre fazendo isso, sempre ler algum livro dele todo ano. O próximo livro é O Lugar, da Annie Ernaux. Ela é francesa também. Eu sei muito pouco sobre esse livro também, sobre ela. Eu não parei pra pesquisar. Eu acho que eu li alguma coisa assim no Wikipedia, ali na internet, no Google. Eu não sei muito sobre o que é, mas eu sei assim o mínimo. Só que eu vejo muita gente falando. Muita gente falando. E parece que ela tem um conceito diferente, assim. Eu me interessei, né? Claro, eu vi muita gente, assim, que eu confio no gosto, que eu gosto das recomendações, falando muito bem dela. Então ela é uma das grandes escritoras aí da contemporaneidade. Eu gosto muito de encontrar autores contemporâneos que sejam muito bons, assim. Tem alguns livros dela que eu tô interessada a ler. Então esse vai ser o primeiro. E é isso. Eu não sei nada sobre ela, não sei do que ela fala, não sei nada. Mas eu tô interessada, então eu quero ler esse livro ano que vem, pra meio que me iniciar aí na Annie Ernaux. O próximo livro também é de uma autora contemporânea que eu vejo muita gente falando, que eu nem coloquei muita fé, na real, nessa aqui. Não coloquei muita fé, não. Mas eu comecei a ver tanta gente falando e falando coisas assim que me despertaram interesse, que eu falei, não, vou ler, porque, como eu disse, né, eu gosto de encontrar bons autores contemporâneos. E esse aqui é o próximo da lista, da Helena Ferrante, a amiga genial, que inclusive eu descobri esses dias que Helena Ferrante é um pseudônimo.
e que ninguém sabe quem é essa pessoa, pode ser um homem também, ninguém sabe quem é. Isso deixou ainda mais interessante esse livro pra mim. É um livro que ele tem continuação, a tetralogia napolitana, e isso é uma coisa nova pra mim também, porque eu não costumo ler sequências. As únicas sequências que eu li até agora foi Anne Green Gables, que tem aquele livro, eu li 3 em 2021, e O Conto da Aia, que eu li Os Testemunhos esse ano. Eu tinha lido o Conto da Aia ano passado. Mas eu acho que foram os únicos livros de continuação que eu li, assim. É uma tetralogia, são 4 livros. Esse é o primeiro. Eu vou ler, inclusive, agora nas férias. Ele tá na minha lista de férias. E é isso, muito animada pra ler Helena Ferrante. E eu tô com a impressão que eu vou adorar. E se eu adorar, vai ser muito bom. Porque ela é contemporânea e tá lançando livros na contemporaneidade agora, atualmente, né? Então eu tô bem animada pra esse aqui. O próximo é nessa vibe também. E é esse aqui. Essa autora aqui, Rachel Cusk, que eu não sei absolutamente nada sobre. Mas eu achei essa capa tão linda. Olha que livro bonito. E é uma trilogia. Eu não sei nada sobre a autora, não sei nem como é que ela é na aparência. Eu nem cheguei a pesquisar. Porque, enfim, como eu falei, é uma coisa que eu gosto de fazer de propósito. E sabendo o mínimo do livro, só sabendo o suficiente pra eu ter vontade de ler e passar por isso, né? E até o fim. Então eu tô muito interessada porque é bem contemporâneo. Muitas pessoas recomendaram. E é uma sequência também. Eu tava pensando, o que eu faço, né? Eu já compro o próximo, ou deixo pra ler e ver se eu vou gostar e pra daí ver. Porque, assim, outra coisa que também é complicada é que se eu não gostar do primeiro, eu não vou ler os outros, porque assim, eu não gosto de abandonar livros. Eu gosto de ler um livro e ir até o fim. Mesmo que ele não esteja sendo muito prazeroso, só se ele estiver sendo muito ruim pra eu realmente abandonar. Isso já aconteceu. Mas, geralmente eu gosto de ir até o fim, porque os livros, pra mim, mudam muito da metade pro final. E geralmente os melhores livros que eu li, eles ficam bons a partir da metade pro final. Então, assim, no caso de uma sequência, assim, de 3, 4 livros, o que eu faço se eu não gostar do primeiro? Eu leio os próximos, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu não sou muito de ler sequências. Mas eu acredito, eu tô com um pressentimento muito bom desse livro aqui, assim como o Amiga Genial, e acho que eu vou gostar, sim. E é isso. Esse é outro livro que eu tô muito interessada pra ler ano que vem. E esses livros, né, o da Anne Ernaux, esse aqui, e da Helena Ferrante, são 3 contemporâneos, eles saem bastante da minha... Não é que sai da minha zona de conforto, mas é só sai da minha normalidade, do que é comum, assim, é um pouco diferente pra mim. Porque eu acho que é importante isso, sabe? Eu geralmente leio muitos clássicos, livros antigos, assim, porque eu leio com uma intencionalidade de criar uma base e ir construindo esse conhecimento. Mas eu acho que é muito importante também a gente ler os contemporâneos, porque a vida do presente é a que tá acontecendo, né? Então, tipo, eu acho que é importante, eu quero priorizar isso. Eu assinei a tag curadoria, né? Eu cancelei agora no momento, mas só que eu tinha assinado justamente por causa disso, pra eu ter mais contato com livros contemporâneos. Mas lá na tag curadoria eles também colocam livros antigos, assim, não é só contemporâneos. Eu tenho até vontade de assinar a tag inéditos, ou não sei, algum outro clube de livros assim que tem essa premissa, mas eu também tô fazendo isso manualmente. Com essa intencionalidade nessas listas que eu tô montando, porque eu quero ler mais contemporâneos e equilibrar mais nesse sentido, deixar um pouco mais nivelado. Assim como eu tô fazendo com livros de não ficção, né? Pra não ficar lendo também muito livro de ficção, eu gosto também de equilibrar. Então é isso, pessoal. Esses foram os 8 livros de ficção que eu quero ler em 2024. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica por aqui. Se inscreve, curte, compartilha, comenta o que você achou, se você tem alguma sugestão, ou se você sabe alguma coisa sobre esses livros que você acha que eu deveria saber, comenta aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!